Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre e agora no canal do Simers, Brasil e Mundo. Tá começando mais um Sala de Prescrição direto dos estúdios do Simers. Hoje com o nosso querido e já sócio debatedor, Dr. Marcelo Bica. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? Sempre é uma honra estar aqui nesse programa. Um programa que trata da coisa, dentre as coisas menos importantes, a mais importante, né? Que é o futebol. E hoje aqui na grata companhia aqui, né? Tu vai apresentar. Vou apresentar. Né? O jovem aqui colorado aqui que vai participar da nossa bancada aqui conosco. E estamos em meio ao Mundial de Clubes, né? Então acho que essa deve ser uma das pautas eu acho que essa vai ser principais. A tônica Exatamente, é isso aí. Então, apresentando oficialmente para vocês a nossa recém-contratada, recém-trazida da categoria de base, já vai vestir a 10 do meio-campo. Eu tô falando um colorado, porque a gente tem que ter aqui, né, um equilíbrio, como dizia o Roth, né, o equilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio e eu tenho o prazer de apresentar para vocês o debatedor colorado, médico jovem, médico do Núcleo Médico Jovem do sindicato. Estou falando do Dr. Soel Arpini. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, Dr. Jefferson, pelo convite, Dr. Marcelo pela companhia. É uma honra estar aqui nesse programa. Sei que é muito importante aqui a gente discutir um assunto que realmente, na minha vida, sempre foi fundamental, que é o futebol, né? Eu fico muito feliz de estar aqui na companhia de vocês para a gente conversar um pouquinho hoje. Isso aí, Suel. Nós vamos te sabatinar e te passar por um carrinho de fogo. Pois é, a dupla Grenal e o Brasileirão agora parado, mas... E o que está me impressionando não, porque eu mais ou menos já tinha uma ideia de que a coisa era mais ou menos assim, mas eu tô falando da não disparidade gigante do futebol europeu, futebol brasileiro. Como é que vocês têm visto isso? Pois é, esse Mundial de Clubes tem nos mostrado, né, que o futebol, até um conceito que a gente já sabia, na verdade, mas o futebol vai além do dinheiro, vai além do elenco, né? Nós sabemos que talvez na maior parte das vezes, evidentemente, um elenco qualificado, a gente vai ter melhores resultados. Mas é aí que está a magia do futebol. O futebol, ele não se restringe a isso. Ele não se restringe à capacidade de investimento de um clube, né? E isso a gente está vendo, assim, notoriamente, né? A gente vê aí um bom desempenho dos brasileiros, né? Que se a gente for comparar o orçamento do time brasileiro com o orçamento do time europeu, fica muito atrás, né? Vimos aí vitória do Botafogo, do Flamengo contra o PSG e contra o Chelsea. Então, e isso aí que dá justamente a graça para o esporte, né? Que é justamente o fato do imponderável. Futebol tu pode botar lá quantas vezes, né, Jefferson? Quadrado mágico. Quem é que vai lembrar da seleção brasileira de 2006? Tínhamos ali Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Não deu certo. Ataque dos sonhos, Flamengo. Sávio... Edmundo e Romário. Poxa, assim, na escrita, no papel, não tem como não dar certo, né? Vai dar certo. Não deu certo, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê isso, né? Mas, evidentemente, né, que na maior parte das vezes tu tem um elenco qualificado. O Grêmio teve um exemplo disso agora, né? Um negócio de risco, trouxe o Soares, né? Todo mundo achava assim, pô, mas será? Vai dar certo? Deu muito certo, né? Agora, o Mundial de Clubes está nos trazendo isso. Então, a gente vê times com menos, capacidade de investimento e menos tradição surpreendendo adversários, né? Enfim, ontem mesmo teve um jogo do Real Madrid que se o Pachuca né, aperta um pouquinho mais, teve mais oportunidades, teve mais posse de bola, tinha um jogador a mais, tinha tudo ali. Se ele fizesse um gol, já era outra partida. Final das contas, Real Madrid 3-0, né? Mas enfim, eu acho que essas são algumas conclusões, observações que a gente tem feito no Mundial de Clubes aí. Não sei qual é a opinião do Soel. Não, o Mundial de Clubes, assim, é um sucesso total, né? Porque, assim, pelo menos quando eu tava ali acompanhando, assim, né? A gente ficou muito chateado, né? Porque era pro Inter tá lá, né? Não o Fluminense, né? Depois de tudo que aconteceu ali na Libertadores 2013.
Mas a gente eu pelo menos estava muito acreditando que ia ser como, assim, 2023. os times, em 2000, assim, os jogos dos europeus, eles iam dominar, assim, na minha opinião, eu achei que ia ter um domínio mesmo, assim, nos jogos, e eventualmente algum time brasileiro se destacando, ganhando um jogo, assim, sofrido, 1-0, aquela coisa de jogar a bola para fora, né? Mas o desempenho dos times me surpreendeu muito, né? É o que faz a gente gostar do futebol, né? É o melhor time, jogando contra o PSG, o atual campeão da Champions, que liquidou na final da Champions. Tu pega esse time e perder pro Botafogo com um jogo parelho, né? Um jogo que os times, assim... O jogo do Flamengo e do Chelsea é uma coisa surpreendente, né? Surpreendente. O domínio, né, de jogo que eles tiveram, a pressão que eles fizeram, eles viraram o jogo, o jogador do Chelsea foi expulso. Eles foram lá e fizeram o terceiro gol numa tranquilidade. É uma coisa que me surpreendeu muito, assim. E tô gostando de assistir, porque dá vontade de assistir, tá né? bacana, né? Tá legal, assim. Tu vê os times brasileiros, assim, não perderam, né? Não, Agora... e isso é uma coisa, né? Porque a gente sempre discute na sala de prescrição mesmo. Ah, mas acontece que na Europa se joga outro esporte, nem parece outro esporte, porque a velocidade é muito diferente. E a gente tá vendo que tá certo. Tem, né? O pessoal vai dizer, mas um tá em meio de temporada e o outro tá em fim de temporada. Mas é a mesma coisa que acontece, só que é o contrário, com o Mundial que acontece no fim do ano, né? Um tá no fim da temporada escangalhado e o outro tá iniciando a temporada, tá quase no meio da temporada embalado, com o departamento médico vazio e todo mundo à disposição. E o que a gente tá vendo é que na prática essa velocidade... Eu vi os enfrentamentos de brasileiros contra estrangeiros e eu não achei o tipo de jogo diferente, né? Exato. É o mesmo jogo. Não saberia dizer se o brasileiro avançou ou se o europeu entrou na cadência do brasileiro. Até eu fico mais inclinado a dizer, principalmente vendo o jogo do Flamengo, que a impressão que me deu é que o europeu, dentro do esquema de jogo e do tipo de jogo brasileiro, ele arrefeceu um pouco o ímpeto e perdeu um pouco a velocidade. Fiquei com essa impressão. Fora que eu acredito que no jogo, principalmente o do Flamengo, os europeus caíram e se irritaram muito com a catimba, né? E tiveram chegadas ali do jeito que eles tomaram, que eu acredito que eles estavam acostumados com um certo cavalheirismo que eles não viram diante das equipes nacionais. Sabe, vou até me arriscar aqui, usar uma teoria matemática para tentar explicar. Teoria de regressão à média, né? Se a gente for analisar, assim, ok, os clubes europeus têm um orçamento, um gasto mensal ali muito maior, superior. Só que a quantidade X de jogadores extra classe no mundo, né, ela vai além do número de vagas, digamos assim, nos clubes europeus. Está transbordando, digamos assim, de jogadores bons, e esses jogadores acabam ocupando, né, posições no Pachuca, no Palmeiras, no Botafogo, né? Se nós formos analisar o desempenho do Palmeiras nos últimos anos, do Botafogo, do Flamengo, não dá para se dizer que é uma surpresa exatamente esse desempenho deles de agora, né? São clubes que vêm com alguns resultados consistentes, assim, de ganho de Libertadores, Brasileiro, né? Que são campeonatos difíceis também. Mas o bacana que tá vendo é justamente a gente poder ter esse enfrentamento em vários jogos, né? Não é só aquele jogo lá do campeonato interclubes, enfim. Uma outra questão que eu gostaria de trazer e que vai além da questão do futebol é a questão da arbitragem. Não sei se vocês repararam a velocidade com que um juiz vai lá no VAR e já resolve a questão. Questão assim, acho que não dá 20 segundos. Foi lá, olhou, é isso, pá, pum, acabou. Né? Vamos torcer que isso seja importado, essa prática do Mundial para o nosso Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha, né? Às vezes um jogo fica parado 10 minutos. Foi um gol, fica parado 10 minutos de discussões e aí, né, se perde o time, os jogadores esfriam, né? Então, essa questão do VAR é uma questão... A outra coisa que eu achei bacana é a câmera no juiz, né? Muito bom, né? Muito legal, né? Tem a noção de onde ele tá, né? A visão dele, né? A perspectiva muito do juiz legal. é fantástica, né? Mas, enfim, tomara que a gente consiga importar algumas coisas boas do Mundial de Clubes para a nossa realidade aqui, para o nosso campeonato, né? Porque
a coisa como está hoje. Pergunta provocativa, porque eu não sei mesmo. Como é que estão as bets em relação ao Mundial? Qual é a interferência das bets? Elas estão patrocinando? Como é que está isso? Pois é, tu sabe que, na minha opinião, assim, pelo que eu estou vendo, a percepção é que muito menos, né? Muito menos. Parece muito menos, né? Uhum. Na própria transmissão não é aquela loucura que estava o Campeonato Brasileiro, Sim. né? Às Os vezes, times sendo patrocinados no Brasil, né? Assim, não tem inclusive tanto, algumas transmissões com as odds ali, né? De chance de né? O patrocínio no meio do jogo também Isso, aparecendo, né? Eu tenho visto menos. Né? Não sei se é um cuidado ali da FIFA, né? Pois é. Né? Pergunta importante. É interessante essa análise mesmo, né? Bem diferente do que a gente tinha. Mas isso da arbitragem me chamou muita atenção também. Flui o jogo, né? Isso. E a decisão do árbitro dentro de campo, parece ela muito soberana, ele vai pontualmente no VAR, já vem com a decisão, ele avalia rápido e já segue o jogo, ou marca, se forem. Não, e tu viu que não tem conversa. Não tem. Ele só faz assim pros outros jogadores, sai. Aquele burburinho, aquela coisa não tem muito, não tem, né? Mas aquilo que o Jefferson falou, eu senti isso também dos times europeus ali, principalmente no jogo do Flamengo, eu senti que o Chelsea ele não estava muito preparado para o ritmo de jogo, pra catimba, parece que eles entraram muito na pilha. O jogador aquele do Chelsea recém entrar no jogo, chegou dando uma calçada, o cara foi expulso, assim, direto, ninguém nem discutiu. Parece que eles sentiram o clima, né? Mas tu vê os times brasileiros, principalmente, com muita vontade. Isso. O tempo inteiro, correndo, brigando, disputando, comemorando. E outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito importante, a torcida, né? Tá bonito de ver, né? Tu vê vídeos da torcida do Palmeiras em shopping, em pré-jogo. Torcida brasileira. Muito. E assim, dentro de campo tu escuta eles cantando, tá todo mundo muito focado, assim, né? Acho que é um acordo junto time e torcida que tá levando também esse apoio pros times. Talvez esse comportamento dos jogadores europeus, né? Diga respeito com alguns fatores. Por exemplo, a gente sabe que a audiência do Mundial de Clubes ela é muito grande aqui na América do Sul e ela é baixa na Europa. Se comparar um jogo do Mundial de Clubes com um campeonato lá regional, eles falam que às vezes a audiência é menor do que um jogo normal de um campeonato nacional, né? Então, esse é um fator interessante, assim, que o público europeu não se ligou ao Mundial de Clubes como nós já nos ligamos há mais tempo, né? O Mundial sempre foi mais importante para o sul-americano do que para o europeu, né? O europeu é a Liga dos Campeões. Um outro fator que eu também julgo importante nesse comportamento, uma certa presunção, assim, dos jogadores europeus, um certo salto alto, sabe? A gente, até pelo histórico recente, desde 2015, um sul-americano não ganha o campeonato mundial. Então, os europeus já vêm, assim, com um comportamento, vamos jogar aqui o mínimo necessário, né? Esse é um outro fator. E um terceiro fator que eu poderia botar também nessa questão do comportamento dos jogadores é o fato do jogador extra-europeu, digamos assim, um jogador que está num outro clube aqui, ou enfim, no México, muitos deles visam um dia jogar na Europa, né? Ou querem se apresentar, digamos assim, para a Europa. O jogador europeu, ele já está no lugar, talvez, que, né, que ele almejava, enfim, o objetivo dele. Então, também essa coisa de mostrar todo o seu futebol e todo o seu esforço, talvez, né? Sim, uma vitrine. É uma vitrine, total. Né? E talvez como ele já tá lá, daqui a pouco o cara... Pra eles é a Champions, né? Exatamente. Pra eles totalmente é a Champions. Isso, o que eles vão representar, eventualmente, para depois seleção, para mudar de time, é a Champions. Pro jogador brasileiro, tu pega Gerson, Arrascaeta, os jogadores são acima do nível do futebol brasileiro. Aquilo ali é tudo, Agora eu né? gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão torcendo para os clubes brasileiros ou para algum clube brasileiro? Eu tenho uma resposta para isso. Eu não. Eu também não. Tô desinteressado. Sabe que eu tô torcendo, né? Eu quando vejo assim um Botafogo jogar contra o PSG, Olha, eu talvez realmente eu torci esteja pro torcendo Botafogo. pro Fluminense. Isso também. Temos um conflito de interesse. Mas o que eu queria dizer é que eu torço por eles até a final. Entendi. Aí na final não. Porque daí na final representa, né, uma ser conquista. campeão. Isso. Aí é uma situação um pouco diferente. Não, isso aí falava muito de antes dessa Copa, assim, tu falava assim, quem foi campeão do mundo, né, brasileiro não vai ser mais, porque, bom, tu tem fase de grupos, mata-mata, aquela coisa, né, do Mundial antigo, tu jogava um jogo, ganhava, chegava na final, bom, jogo da vida, 1-0, fecha o gol, ser campeão, né, que é a história. Quase todos os times brasileiros foi assim, né. Agora, eu não gostaria nem um pouco que nenhum fosse campeão, né, muito de longe. E também tem o conflito importante que nós vamos enfrentar o Flamengo e o Fluminense agora, né.
Copa do Brasil e Libertadores, né? Então, sim, é difícil. Só o Flamengo agora, nesses 2 jogos, já ganhou 140 milhões de reais. Passou de fase, ganhou, o jogo é muito dinheiro, é muito investimento. Muito. Então, eu tô dando uma secadinha, assim, mas é legal de ver. Quando eles pegam um time como o Botafogo, joga contra o PSG e ganha, pô, é muito legal. É legal, dá um sentimento bom, né? Eu sei que não vai acontecer, mas eu queria muito o Fluminense campeão. Eu queria muito. Porque, assim, por exemplo, o jogo do Flamengo, voltando ao jogo do Flamengo, ele teve 2 elementos, né? Assim, que estavam nas casas matas. Um era o Guardiola, que, na concepção dele lá no Barcelona, ele sabia o que era o futebol brasileiro. Você se lembra da coletiva? O Muricy e ele dizendo, o Brasil não joga... O Santos veio aqui e não jogou o futebol brasileiro. Eu sei do futebol brasileiro desde 70, que o meu pai e o meu tio me falavam, isso aí não é futebol brasileiro. Então, percebi uma certa convicção dele de que ele sabia o que era o futebol brasileiro. E na outra casa-mata, a gente tinha um Felipe Luiz que, o contrário, sabia muito bem como é que era o futebol europeu. E eu fiquei pensando numa coisa. Desses treinadores, o Felipe Luiz foi o que mais recentemente saiu do futebol. Então, ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, de não se ter mais muito apelo histórico, se viver mais o hoje, esse pessoal que está jogando viu o Felipe Luiz e... o Felipe Luiz, então ele era mais referência de faz aqui o que eu tô dizendo e ter mais confiança, né? E talvez o treinador mais antigo não tenha isso. Por que eu gostaria de ver um Fluminense campeão? Porque aí ia comprovar a teoria do Renato, de que, né, da questão da prática, ia mostrar essa questão do estudo, não estudo. Porque eu tenho uma teoria, essa é própria minha, de que o futebol não mudou tanto assim. Eu acho que ele tem vários elementos de promoção e venda, mas na prática, o cara lá dentro de campo, eu acho que não mudou tanto assim. Sabe que eu tenho um sentimento assim, até porque o Grêmio, o Tricolor, o Fluminense, o Renato, a gente tem uma certa simpatia pelo Fluminense, né? Te confesso que eu também, não sei se a ponto de querer ele campeão, mas vamos só conjecturar assim, essa tua hipótese, se o Fluminense é campeão, que vira o Renato? O Renato já é tudo isso, né? Com todos os títulos que ele... Mas se ele é campeão desse Mundial de Clubes, com todos, como bem falou o Suel, né? Ali tá... Cara, tá a nata do futebol mundial, né? PSG, Real Madrid, Manchester City, né? Real Madrid. Imagina, o Renato ganha, daí ninguém segura o Renato. Aí eu aguentar o Renato... Não, é um pesadelo, né? Não tem a mínima condição. Não, é que eu acho que até, assim, sendo bem realista, o Fluminense dos times brasileiros é o que vem correndo mais por fora, né? Tu vê trabalhos, assim, Palmeiras... Não tem elenco. Agora tem um cara, né? Esse John Arias. Que jogador, né? Ele é muito bom. Esse cara não podia estar mais no Fluminense. Não sei como é que não é vendido. Esses caras, se estão no Inter, dá 2 dias estão vendidos. O cara é muito bom. Joga muito, muito né? bom. Joga muito. Ele é muito acima, né? Parece ser boa cabeça também. O que eu ia falar é que dos times, né? Claro, o Fluminense é evidente que eu acho que corre por fora, mas isso que tu comentou lá no início, assim, do projeto, né? Que vem sendo criado por Palmeiras, Flamengo e Botafogo, né? Times assim, Flamengo campeão da Libertadores e brasileiro lá em 2019, né? O Palmeiras foi campeão 2 vezes no mesmo ano por causa da pandemia ali, né? Em 2020, 2021, né? E o Botafogo agora, campeão brasileiro e da Libertadores. Os times muito consolidados, né? Um projeto muito forte, né? Isso. Com muito investimento, assim. Eu ainda assim achava que existiria algum tipo de discrepância a nível de futebol europeu, né? Mas eu realmente tô me surpreendendo muito pelo desempenho no jogo. Aquela coisa do jogo ser de igual para igual, né? Mas eu ainda acho que o Fluminense tá um pouquinho abaixo, de time, com o René na lateral esquerda, né? Esse cara aí que nos tirou a Libertadores, tá jogando o Mundial, né? É brincadeira. Mas e o Thiago Santos? Pelo amor de Deus. E o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, né? Tá no banco. Sim, mas a gente gremista viu o Bocejur não dar certo no Grêmio e jogar a Copa do Mundo não, foi a Copa América,
Ou foi a Copa do Mundo também? Agora não me lembro. Agora não me Pelo lembro. Chile. Então... Mas sabe por que eu queria? Porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, quando veio o Jorge Jesus pro Brasil e preparou esse Flamengo que tá aí até hoje, ele deu as bases pra coisa. A impressão que eu tenho é que o Brasil, que já vinha de uma perda gradual de identidade, o jogador brasileiro foi se europeizando e perdendo essa capacidade criativa. Aquilo que o próprio Leanderson falou sentado aí, que ele notava que tinha um problema de cognição no jogador brasileiro, de eventualmente reunir o elenco ali e dizer, olha, o que o cara tá fazendo não dá certo, não tá dando certo, o fulano de tal tá deitando e rolando ali no teu lado, vamos fechar mais aqui, da capacidade do jogador se reinventar e de ter a criatividade, que sempre foi a marca do futebol brasileiro. Eu noto que o futebol brasileiro vem perdendo isso e vem se europeizando. E a impressão que eu tenho é que quando veio o Jorge Jesus, ele deu valor o selo de qualidade europeu e a gente passou a acreditar que, tá vendo? Ó, isso aí é que é o futebol. Porque o que o pessoal que foi atleta do Jorge Jesus no Flamengo diz? Que ele chegava e posicionava e se o cara saísse 5 centímetros, ele parava o treino, voltava e dizia, não, é 5 centímetros para cá. E a impressão que eu tenho é que, apesar dos pesares, talvez até por não ter o tão falado estudo, o Renato ainda tem um pouco desse futebol permissivo para a criatividade. Da boleiragem, né? Aquela coisa... Da boleiragem. Então, isso é que eu acho que está faltando para a nossa seleção, esse diferencial que a seleção sempre teve. Esses dias eu estava vendo, ontem eu estava vendo um lance no Instagram do último gol do Brasil, aquele do Carlos Alberto. Eu vi isso aí. Em 70 contra a Itália. Os caras recebem a bola 6 metros, o outro aqui, o outro, né? Tem espaço. Mas tem uma coisa, ali naquele lance, tem uma quebra de expectativa, porque, inclusive, o lance tem as setas, né? Para onde o cara podia Tostão passar. no meio, isso. O Tostão voltando, marcando o cara, entregando a bola pro Clodoaldo, e o Clodoaldo com várias opções de passe. Não, ele queria que o Rivelino abrisse na esquerda, então ele foi com a bola, driblou 3 caras, fez uma jogada improvável para tocar pro Rivelino, que na verdade toca pro Jairzinho, que tá na esquerda, que passa pro Pelé e aí o Pelé abre pro serve. Carlos Alberto. Então é isso, essa quebra da expectativa que o Brasil sempre foi dono de ter, o Brasil não tem mais. Então, por isso que eu queria... o Renato, óbvio que eu sei que o Renato não é o melhor técnico do mundo, eu sou um cara que acho que o Renato ia acrescentar muito no trabalho dele se ele fosse um pouco mais estudioso, ou bem mais estudioso, mas eu acho que esse resgate da raiz do futebol brasileiro, do improviso e do desenvolvimento de ferramentas próprias do futebol brasileiro que vinham do futebol de rua, do paredão, isso é uma coisa que eu acho que ia ter um resgate. E para corroborar isso que você está falando, que eu concordo integralmente, até eu vou trazer uma fala do Soel, quando ele fala assim que tu passou por uma peneira, né? E tu falou que quem foi selecionado eram os caras grandes, não foi isso? Isso. Os caras grandes, ou seja, isso já acontece há muitos anos no Brasil, nas categorias de base, quando priorizam os meninos mais... O físico, né? Físico. Futebol físico. Isso. O driblador ali, o cara é um baixinho driblador, talentoso e tal, perde lugar para um cara grande, né? Isso. Ou seja, modelo europeu, marcador, né? Tático. Intensidade. O Brasil foi perdendo a sua identidade do driblador, do cara que cria uma jogada absolutamente fora do... Como tu falou, né? Tu relatou tu descreveu de Copa de 70, final de 70. Então, assim, aquela coisa do imponderável, do cara não tá esperando, né? A entrada... Você lembra um gol do Josimar na Copa de 86, que entra pela direita? Josimar que depois jogou no Inter. Veio jogar no Inter, jogou.
Então, assim, isso aí o Brasil vem perdendo ao querer se equiparar ao futebol europeu. E não precisamos nos equiparar ao futebol europeu. O futebol europeu tem um estilo deles. Com o nosso estilo, nós somos 5 vezes campeão do mundo. Certo? Com Ronaldinho, com Romário, com Pelé, né? Garrincha, né? Então, assim, eu acho que a gente precisava recuperar isso. E eu acho que, e pelo que eu vejo, até nas categorias de base, tá se dando um olhar mais para isso, sabe? Para o talento, para a criatividade, para aquela questão do futebol brasileiro mesmo. Mas o que tu acha? O que tu acha que representa a contratação do Ancelotti, assim? A gente tentar ficar no estilo europeu do futebol brasileiro? Eu acho que representa, primeiro que um pouco de ordem, né? O futebol brasileiro está muito desorganizado. E aí, nesse sentido, assim, não vejo como uma busca do futebol europeu para cá, mas vejo a busca de um profissional que tem um olhar diferente, é um cara que vem, né, multicampeão, incontestável, multicampeão, né, já com um currículo absurdo. Então ele vem para botar ordem na casa, digamos assim, né? Um cara o time tá muito desorganizado. Isso. Tá muito. Um cara que não é sensível à imprensa aqui, à opinião pública. Ele né? já tem a história dele, né? Então não é muito contestado, né? E eu acho que se ele souber imprimir o jogo dele, né? O conhecimento dele, utilizando, e eu acho que ele vai saber fazer isso, porque ele é um cara inteligente, né? Mas utilizando a arte do jogador brasileiro, a característica do jogador brasileiro, e eu acho que, voltando até o Jorge Jesus ali, eu acho que ele soube utilizar também, né? Apesar de ter organização, aquela organização assim, digamos assim, quase que cartesiana pro time, né? Ele soube valorizar um Everton Ribeiro, né? Uns caras que têm qualidade ali, né? Defensivamente, ele foi muito, sim, firme na questão disso que a gente está falando, né? Da questão de deixar mais europeu, né? Mas os de frente, ali, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, tinha uma liberdade para ter essa individualidade. Isso, o Arrascaeta... Como é que tu vai dar uma posição muito engessada para um Arrascaeta? Não tem como. O cara é um... Craque. O craque, tu tem que deixar o cara criar, né? Exatamente. E acho que eles tinham essa liberdade justamente porque o time era muito organizado. Então, se criava, era muito rápido. O time era assim... A gente sabia que o Flamengo ia ganhar, né? Era uma questão assim, Maracanã, lotado, Libertadores, sabia que eles iam vencer, né? Porque o time era muito compactado, muito organizado, né? E ele realmente trouxe foi a origem do Flamengo, né? E também ele pegou um Flamengo com uma organização boa financeira, que já vem de muitos anos, né? Pegou um time que estava em construção, né? Pegou um time bem organizado financeiramente, que daí comprou um monte de gente também, né? E acho que vem consolidando isso. E hoje que eu vejo também essa questão, né, do lado europeu também, que acho que os times brasileiros estão cada vez melhores, é que a gente os times mais ricos, né, principalmente o Flamengo, traz jogadores de fora, né, jogadores experientes. O Danilo fez o gol agora, né, trouxe o Jorginho, né, coisas que eram inimagináveis antes, né, tu imaginar um jogador, assim, claro, é mais velho, né, esses caras não jogavam no Brasil antigamente, né, então ele tá trazendo jogadores experientes, Alexandro, aí o próprio Thiago Silva no Fluminense, né? Para dar aquela encorpada e para entender um mecanismo diferente de time, né? Mas eu acho que são coisas boas aí para os times brasileiros. E a impressão que eu tenho, obviamente, olhando de fora e bebendo na fonte dos jornalistas que se pronunciaram em relação à seleção brasileira e principalmente com o Dorival, o que o pessoal dava a entender, porque obviamente que também nunca foi tão direto assim, é que os jogadores não acreditavam no Dorival e não seguiam exatamente o que o Dorival dizia. E eu me coloco na posição do jogador com não tanto estudo, já tendo vencido na vida muito jovem. O cara pensa, tá, mas esse Dorival aí ganhou o quê? Quem é esse cara? Para vir aqui me dizer que eu tenho que fazer isso ou aquilo. O que a gente teria, mais ou menos nesse espectro, era o Filipão, mas que tomou o 7-1. O Tite foi uma fórmula que deixaram e acabou, né, entrando em senescência. Então a impressão que eu tenho é que dentro do que tinha disponível para o jogador dizer assim, não, eu tenho que respeitar o que esse cara tá mandando fazer, porque esse cara aí é o fulano... É o que tinha. É o que tinha. Não, foi uma baita contratação, né? Uma coisa assim... E aí a gente entra numa questão que eu até já trouxe aqui, que hoje, em todo esse processo do futebol, quem está mais empoderado é o jogador. Não é mais o clube,
não é mais a seleção, né? Então, quando realmente um jogador da seleção, o cara ganha lá, sei lá, 10 vezes o que o Dorival ganha. E hoje, se sabe muito que o dinheiro, né? Por mais que isso possa ser um raciocínio absolutamente, assim, até certa forma ignorante, assim, tu pontuar tudo pelo dinheiro, mas o jogador muitas vezes vem, né, de uma educação de base mais limitada, enfim. Eu ganho mais que o fulano, então, portanto, eu sou mais importante, entendeu? Claro. Esse é o raciocínio lógico, né? Então, assim, nessa sociedade de hoje em que a questão do dinheiro acaba tendo esse tipo de significado para alguns, o cara olha pro técnico dele, né, o Dorival, ganha muito menos que eu, tal. Basta isso para ele concluir que o Dorival é uma figura que ele não vai se submeter hierarquicamente. Claro. E aí Não vai respeitar. Não vai respeitar. Que aí foi o que o Jefferson falou, né? Ganhou o quê, né? Aí o Vini Júnior aí ganhando Champions, fazendo gol decisivo, o Rodrigo, jogador de altíssimo nível, né? Exato. Então vai... o Dorival, ganhou a Libertadores e tal. E por isso a dificuldade de muitos clubes brasileiros de administrar grupos de jogadores, né? Os caras ganhando, né, uma folha salarial bem alta, o clube, né, muitos jogadores têm mais seguidores que o clube, essa é uma outra leitura, né? É dinheiro e seguidor, Sim. né? Então, mas o cara tem mais seguidor que eu, então o cara... eu tenho mais seguidor que ele, eu sou melhor que ele, né? Tem essa leitura, digamos assim, muito imediata, né? De uma coisa que absolutamente não procede. Já faz um tempo, né? Teve justamente o impacto do Dorival e Neymar, né? Na época que ele estava no Santos, que eles brigaram, né? E, assim, E sobrou pro Dorival, claro. Isso. A gente vai vender o Neymar. Não tinha a mínima condição, né? O cara era o craque do time, não sei o quê, Isso a ilustra mídia, bem. Isso. tudo. É o exemplo perfeito. Bom, o Dorival é um baita técnico, né? Só que não tinha como competir com o craque do time, né? Camisa 10, né? Possível. Então, acabou ficando nessa... Ou seja, existe uma crise de hierarquia. E hierarquia, como em qualquer tipo de situação, instituição, ela deve existir, né? É um preceito de organização, né? Não se trata, assim, de, enfim, um empoderamento vazio ou uma situação de submissão de alguém. A hierarquia ela é fundamental em qualquer instituição para as coisas funcionarem adequadamente, né? E realmente no futebol existe essa questão. Hoje, pontuada por redes sociais, comunicação entre os jogadores é diferente, a comunicação é instantânea, ou seja, o jogador sai de campo, ele já pode chegar lá no seu WhatsApp e botar para o grupo só dos jogadores, esse técnico aí e tal, né? Tirou o cara, não sei o quê, tá marcando desse jeito. Isso, falei começa a para ele minar que não o era cara. para fazer assim, coisa Isso, assim, né? entendeu? Então é complicado, hoje não é fácil, né? Hoje, o mundo de hoje, assim, com essas relações de comunicação, ele é diferente. Até puxando um pouquinho pro lado do Inter e Grêmio, né? Teve até uma situação no jogo do Inter, assim, foi um detalhe, assim, agora até tá faltando o jogo que foi. Mas teve um lance no finalzinho do jogo, o Inter tava precisando ganhar, e o Roger, que tá nessa instabilidade agora, nesse momento, né? Que tá, os gremistas, acabou o gás, e ele não tá dando mais aquele resultado todo. Ele tira o Alan Patrick no final do jogo, que tava muito cansado, e parece um corte pequeno, assim, do Vitão, falando, pô, ele tirou o Alan Patrick, né? Assim, o jogador que tu vê que tem um questionamento dentro. Referência, né? O Vitão aí, que daqui a pouco deve ser vendido, mas os o dois cara... são referência. Referência. É o segundo capitão, né? Isso. Né? Pô, mas tirou o Alan Patrick, então já tem esses conflitos que também é normal do futebol. Tem que ver como a comissão técnica, né, se organiza. Mas isso é uma coisa hoje em dia muito difícil pro técnico, né? Porque os jogadores, como tu falou, são super famosos, tem a história deles, tem a carreira deles, e acaba às vezes sendo maior que o próprio clube, né? Então é muito difícil tu ter esse gerenciamento do time, né? Hoje em dia. No Brasil, né? Porque também. Vocês querem ver uma coisa que tu tava falando, eu tava me lembrando. O Roberto Carlos, que é um cara que é mais de falar as coisas, o Roberto Carlos admitiu que em 2006 eles saíam todos os dias. E a pergunta que eu faço, no Real Madrid ele saía todos os dias? Ele, o Ronaldo, eles saíam todos os dias? Então, então é profissionalismo com o meu clube, não é profissionalismo com a seleção. Com a seleção eu tô no Brasil, e aí no Brasil, como é, digamos, um país sem lei, também não tem lei, são permissivos, e acaba o profissionalismo. E aquilo que a gente falou, nesse contexto, eu acho que a Lei Pelé foi muito perniciosa pro nosso futebol, porque é isso, o cara não convive mais aqui, o cara não passa mais por
aquela identificação que ele tem com o clube e tal. Ele com 16, 17 anos, ele se Ele manda, vai embora. perde a identidade e fica com mais identidade com a Europa do que com o Brasil. Uhum. É verdade. E já meio que partindo para o encerramento, infelizmente, o que vocês projetam para a aldeia aqui na volta do Mundial? O Mundial termina quando? 13 de julho. 3 semanas. Um Bom, pouquinho menos de 3 semanas. a minha projeção, pelo menos, é um desejo, né? O desejo é que meu time se reorganize, né? Que treine bastante. Aliás, eu soube que o Grêmio, dos clubes, é o que deu menos férias para os jogadores. Em geral, foram, se eu não me engano, 15 dias e o Grêmio deu 10 dias, né? Então, enfim, vamos ver se isso, de fato, faz diferença ali no retorno, porque a gente está precisando melhorar um pouco, né? Alguns processos ali de... o Grêmio era um clube que até algumas semanas atrás, antes do Mano, não tinha jogada nenhuma, né? Não chegava nada em campo. Agora, os últimos jogos, a gente consegue enxergar, né, algum tipo de organização, enfim, já alguns resultados. Mas esse é um desejo, assim, né? Que o clube consiga organizar melhor seu time. E o Internacional tem uma parada dura aí, né? Parada dura. Flamengo. 2 paradas duras, né? Então, tem toda essa questão, né? O Inter ficou todo nessa ideia, porque deu a vida no gauchão, aí tentou jogar brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o elenco é curto também, tem vários jogadores machucados, né? E ficou todo nessa expectativa da parada. O objetivo do Inter foi, vamos estar vivos nas Copas até a parada, né? A projeção é pelo menos tentar passar em alguma, né? Ou Copa do Brasil ou Libertadores. Só que tu vai pegar 2 times fortes, né? Fluminense e Flamengo, que estão desempenhando, inclusive, no Mundial de Clubes. Mas eu tô confiante que tem chance de ganhar do Flamengo. Vamos fazer o improvável. O improvável. Aí, o Tem que improvável. acreditar, né? Tem que acreditar. Se quiser ser campeão, tem que passar por Tem que ganhar de algum time. E aí a sequência da Libertadores é uma sequência mais, a princípio, do lado da chave, A né? grande bronca Mais é o tranquilo. Flamengo, né? A grande bronca é o Flamengo. Tem que ganhar um jogo e empatar o outro. É isso. Mas vai ser difícil. Vamos ver como é que eles vão estar também, né? Nessa parada. E o Inter corre, assim, tentando focar muito nas Copas, corre o risco do Brasileirão, né? Que tá no... acaba jogando, priorizando o jogo importante. Sim, né? dormiram na zona, né? Deixou escapar aí. Agora estamos um mês na zona de rebaixamento. O Roger, na última entrevista que ele deu em jogo do Brasileirão, ele falou 2 coisas que né, não que me chamaram a atenção, mas que chamaram a atenção da entrevista. Uma é que ele disse, perguntaram para ele diretamente, né, como é que ele garantia que ia sair dessa situação. Ele disse, olha, do mesmo jeito que nós nos colocamos na situação, a gente tem as ferramentas para sair nós mesmos sem depender de ninguém. E a outra coisa é que ele chamou a atenção do fato de ter um time inteiro no departamento médico e disse, agora vai ter 1 mês para esse pessoal retornar e com essas peças a gente conseguir desenvolver um outro trabalho. Vocês acham isso mesmo ou vocês acham que é um pouco de desculpa, que é um pouco de mudança de foco e uma dourada da pílula? Não, eu acho que na situação que ele tá, assim, né, ele não estava conseguindo trazer bons resultados. O time do Inter, né, e a torcida, a relação tá muito machucada depois desses últimos anos perdendo, com os resultados muito adversos. Então, ele passou um período de instabilidade difícil no time, né? A gente começou a perder jogo importante, aí teve dificuldade na Libertadores, jogos complicados no Campeonato Brasileiro que não podia ter perdido. E aí ele ficou nessa situação assim, olha, agora nós vamos focar até a parada. Só que o ruim disso é que todos os times param, né? Todo mundo tira férias, todo mundo vai poder descansar, todo mundo vai poder retreinar. Então, acabou que o ano foi realmente dividido na metade e muita coisa pode ser diferente. Mas é complicado. Complicada a situação. Mas às vezes um treino ruim é melhor não fazer, né? O pessoal sempre diz isso, mas o fulano treina. Não melhora nada. E só piora, né? Melhor o cara não treinar. Eu me lembro que diziam isso, né, puxando no ano que nós caímos, em 2004, falavam isso do Plain, que o Plain trabalhava e o Grêmio perdia e tinha gaiato que levantava isso, dizia, não, mas o trabalho que ele faz, é melhor o jogador descansar e não fazer o trabalho que ele está desaprendendo. Mas o que eu fico pensando é isso, o clube, ele não, em princípio, ele não traz um jogador para ser reserva. Ele imagina que o jogador X
terá capacidade de ser titular e que o jogador Y provavelmente vai ficar na reserva daquele jogador. Mas, teoricamente, o titular, né, ele tem que suprir a necessidade. Então, essa história de tem 11 no DM, vocês acham que se sustenta mesmo? Que são jogadores importantes, né? Que estão fora, né? Então, mas é difícil. O elenco já... acho que o Inter deu um all-in, né? Principalmente do ano passado para cá. Contratou um monte de jogador, gastou muito dinheiro. Tu tem Borré e Valência, que os dois custam 3 milhões no mês, né? É muito dinheiro. O Inter foi, né, ativamente no mercado. Perdeu jogadores importantes. Tem Bruno Gomes machucado, tem Rocher machucado. Enfim, tem uma lista de jogadores importantes no time que estão machucados, inclusive os atacantes, né? E faz sentido isso que ele tá falando, não é 100% uma desculpa, mas ele também tá se apoiando muito. Mas tu acha que o jogador que tá jogando, independente de ser o Inter, o jogador que tá jogando, ele é tão melhor assim do que o que tá na reserva? Porque senão, entende? O reserva nunca vai deixar de ser reserva ou ao contrário, o reserva vai ser sempre o melhor que tá machucado e que tá parado e que o treinador não coloca. Porque se fosse uma coisa estanque, o time joga, passa uma semana sem trabalhar e joga de novo, eu até poderia concordar na questão do entrosamento. Uhum. Mas, na verdade, esses caras convivem, pelo menos os 22, mas geralmente é mais, a semana inteira. Uhum. Eles aquecem junto, eles brincam, eles se veem jogando, eles sabem onde é que um rende melhor, ele vê o treinador orientando em campo, todos eles. Existem aquelas contratações, né, que às vezes o clube... contratação para grupo, né? E aí, né, tu consideraria que um jogador seria contratado para formar um grupo, então implicitamente seria um reserva. Só que muitas vezes a gente vê que o reserva ele vinga, joga bem e encaixa num esquema estratégico melhor até que o que era o titular, né? Agora, o que eu vejo hoje, assim, Jefferson, talvez tentando responder a tua pergunta, é que não só os treinadores, que são celebridades, os próprios jogadores e os dirigentes também, hoje em dia, até por toda essa exposição, a gente vive uma era da superinformação, né? Então, assim, essa era da informação... as pessoas têm muita dificuldade de admitir erros, né? Quando é que vocês viram o Roger ou o Renato ou enfim chegar no microfone e falar assim, hoje eu errei, né? Assim, eu não devia ter entrado com esse esquema, porque ele sabe que ao admitir um erro, aquilo ali já fica aqui anotado, ó, tu errou daquela vez. Aí, tu entende? Sim. Então eles não admitem erro nenhum. E aí nesse contexto, né, nesse cenário de não admitir falha nenhuma, o que é improvável e de fato, né, não existe. Qualquer um de nós falhamos, né, em algum momento, né? Todos, isso é do ser humano. Mas aí o cara tem que buscar das mais diversas e criativas, né, digamos, respostas para às vezes justificar algumas situações. Eu concordo que realmente tem muitos jogadores do Internacional no departamento médico, tem em função do calendário, né, Suel? Esse calendário maluco, jogo em cima de jogo, tal, os jogadores vão quebrando, não tem jeito, né? Agora, como o Jefferson falou, mas existe um grupo, né? Há de se pensar que esse grupo foi contratado todo com os mesmos critérios. Os jogadores, a princípio, não são jogadores... Claro, que se pega um Alan Patrick, né? Talvez um Fernando, são os caras, né? São meio expoentes, assim. Agora, a massa, né? A gente tende a pensar que se equilibra. E aí a falta eventual de algum jogador talvez não fosse justificativa para fazer todo um AUE, assim, no sentido de queda de rendimento. Mas, enfim, eu acho que existem as justificativas. No ano passado, por exemplo, o Grêmio teve um mau desempenho, né? Quase caímos. E aí teve a questão da enchente, jogou fora do estádio. São questões justas e que podem justificar? Sim. Mas será que justifica tudo? O Renato levou esse discurso até o fim, né? Não só o Renato, mas a direção também, né? Então, e realmente foi uma coisa pesada tu jogar fora do teu estádio, sem a torcida, em Curitiba. Não conseguimos apoio de alguns clubes aqui da região sul, né? Caxias ali e tal, enfim. Mas assim, aí tu chega assim, né? E justifica todo o mau desempenho com esse fato. Não sei se isso aí, né, procede, né?
O fato é que as pessoas têm dificuldade em assumir suas próprias falhas, né? Sim, o Roger teve muito isso, né? Passou alguns jogos ali que a gente tava jogando uns 4, 5 jogos seguidos, ele insistia nos 3 volantes, que ele falava que era o contexto, porque ele tava sem os jogadores que estavam na posição, ele insistia e todo mundo vendo, pô, cara, tem que mudar, tem que voltar pro esquema, né, original. E ele insistia e realmente, ele não assumia, falou, não, pô, tentei um negócio, não deu certo, vamos pra frente e vou tentar melhorar. Não, era sempre a desculpa. É complicado, né? Porque ele tem esse lado que faz sentido, né? Que a gente concorda, que todo mundo concorda ver que o time tem essa dificuldade do grupo. Discordando um pouquinho do Jefferson, assim, a questão dos times Inter e Grêmio. A gente tem o quê? 12, 13 jogadores bons, né? Os outros são... O nivelamento é diferente. Tem alguns muito ruins. Tem os jogadores que são muito abaixo, né? Tu tem o Fernando, que é muito bom. E tem o Thiago Maia, que já é mais ou menos, mas coloca o Ronaldo, por exemplo. Já decai muito o nível do time, né? Então, o time não tem... A gente acaba tendo um time e alguns reservas, porque não tem dinheiro, né? Pra comprar, Tô né? falando das insistências do Roger, né? Às vezes um treinador, assim, quando tem uma conquista, teve o Gauchão, né? Que evitaram o Ota, que ela teve um significado especial. O treinador se sente mais empoderado em, daqui a pouco, insistir na sua forma de pensar. Na sua convicção. Isso, na sua convicção. É como o Renato, por exemplo, né? Imagina o JP Galvão. Você não aguentava mais aquele JP Galvão, né? Quanto tempo? O cara nunca rendeu. Não rendia nada. Acabou não rendendo. Foi, né? Então, assim, às vezes essas teimosias têm a ver com o ego do técnico e com uma aposta dele. Porque se o cara começa a render... Ele vai falar, fui eu. Fui eu. Isso o Leanderson falou aqui, né? Que a hora que o grupo resolve mudar de estratégia durante o jogo, pode ter certeza que na coletiva, se deu certo, o treinador vai dizer, não, isso foi uma coisa que a gente trabalhou durante a semana, mesmo sendo uma coisa que 4 ou 5 se reuniram, ou vai dizer, eu não sei o que aconteceu, não foi isso que a gente treinou. Não vamos longe. No jogo agora do Fluminense, o Fluminense estava perdendo, né? E o Renato, em todas as suas entrevistas, inclusive se for entrar no Instagram, ele escreve um texto dizendo que fomos para o intervalo, fiz algumas modificações, né? E aí voltamos. Mas enfim, isso aí faz parte da autopromoção também. Hoje, o que o Instagram trouxe, né? Uma coisa muito interessante, né? Se vocês forem pensar, o Jefferson aí que regula mais, né, de idade comigo, o Soel mais novo. Mas assim, fazia autopromoção era uma coisa feia na nossa geração. Tu dizer que eu sou o cara, eu sou o grande cirurgião, sou bom e tal. É um troço que, não é? Esquisito, né? Porque naquele tempo quem fazia por nossa promoção, ou era a rádio, alguém nos falava, alguém, né, os pacientes e tal. Hoje o cara vai pro Instagram, e eu não tô fazendo nenhuma crítica, mas é só uma constatação dos tempos, né? Hoje a pessoa vai no Instagram e ela faz, né, a sua Eu tô errado ou não tô? Tá certo. Faz a sua autopromoção sem isso, nenhuma vergonha, não coisa, é? Não é isso? Claro. Quem não faz tá indo por fora. Isso, exatamente. Exato. Então é um mundo diferente. Voltando ao negócio da insistência do técnico, também tem um outro fator, né? Que a gente vê, os caras realmente não têm tempo para trabalhar, né? No dia a dia, de dizer assim, vamos parar aqui, vamos treinar isso aqui. Olha aqui, hoje nós vamos fazer um treino inteiro, essa jogada aqui, que a gente tem falhado sempre, a jogada X. Então, o que eu imagino, né? Porque eu acredito que não vai ter nenhum técnico da ativa que vai dizer isso, ou que não esteja na ativa, mas que queira entrar na ativa, que vai assumir isso. Mas eu imagino que muitas vezes eles utilizam o jogo para treinar, para dizer, então vamos manter aqui, porque a única chance que eu tenho dos caras treinarem isso aqui é no jogo. Sinto muito. É trocar pneu com o carro andando. É que nem os Beatles, né? Não ensaiavam, né? Sim. Era show, e vamos experimentando o que dá certo, né? Mas é isso, banda de baile, por exemplo. Não ensaia. A gente sempre conversa que o músico de baile, o cara que tocou baile, marítimo, né? São os músicos que têm, não vou usar a palavra os melhores, mas os que têm mais recurso. Eu já ouvi histórias de caras que não conseguiam tirar a música X e que o músico do baile disse, não, para aí, me dá aqui, e tirou a música sem ouvir o riff ou o solo que o cara queria. Mas por quê? Porque eles estão sempre jogando.
Estão sempre jogando. Não tem ensaio. Estão sempre jogando. E o troço se entende tanto que... essa música aqui, os caras... isso aqui é mais ou menos parecido com essa linha. Né? E quando vê, saiu. Então, acho que tem muito isso. No Brasil, a gente se ressente, por conta do calendário, a gente se ressente muito da questão do treinamento e das pessoas saberem o que tem que fazer na situação X, Y e Z. Sim. Sim, tu viu o Atlético Mineiro, né, no passado, chegou nas finais, né, teve um desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, né, porque não consegue, né, é muito difícil, né, então o campeonato, o calendário, misturando as 3 principais competições é inviável, o cara joga a cada 2, 3 dias tá jogando, e viaja, e o Brasil é gigante, então o cara às vezes viaja, vai lá pro Nordeste, volta, é uma loucura, né, o Inter tava lá no Nordeste, voltou para Porto Alegre, o Bahia tinha jogado com o Grêmio para jogar contra o Bahia aqui na Libertadores, né? Não, então, é muito difícil. E vocês podem ver as poucas experiências que eu vi de dizer assim, nós vamos definir um time para jogar este campeonato, vamos definir outro time para jogar esse campeonato, foram desastrosas por quê? Porque quando aperta mesmo, entendeu? A convicção se vai embora e não. O time que tá jogando aquele campeonato mais importante vai jogar essa partida aqui agora. Claro. E a gente já ouviu isso. Ou então, né, ao contrário, aquele time que constituiu campanha. Não, mas agora na final mesmo nós vamos botar só... Então fica difícil. Agora, fazendo um paralelo só com o basquete, né? Ontem foi a final da NBA. E o craque do time dos caras, não sei se vocês acompanham o basquete, né? Indiana Pacers, que é o... agora me foge o nome, Halliburton, alguma coisa assim. Isso, Halliburton. Ele tem uma lesão de tendão de Aquiles no primeiro quarto do jogo, rompe o tendão de Aquiles, né? E aí, se for fazer uma análise assim, eles também têm um calendário violento, né? As finais da NBA, um jogo a cada 2 dias. E os caras aqui, ó. Né? Então, o esporte de alto rendimento, ele é realmente um esporte de lesão, né? É difícil um jogador não estar com dor. Um jogador aí profissional, ele vai estar com alguma dor. Ele está com uma dor na muscular, dor numa articulação, né? Porque a exigência, né? Se for confrontar ainda com o calendário brasileiro de futebol, é absurda, né? Então, os caras estão sempre no limite. Estão sempre no limite. E aí entra, e é isso que eu queria estar tentando lembrar, outra pauta que é interessante. A gente está no final do programa, mas só para falar do Grêmio do Inter, colocando guris, e tem entrado uns guris novos aí da base, né? O Alisson, né? Então, uma grata surpresa, né? O Alisson está jogando muito. Mas enfim, tem o Ronald, tem outros guris que estão entrando aí, o Gustavo, né? na zaga. E no Internacional também, né? Só me ajuda aí, mas tem o Gustavo Prado, né? Que tá pegando um lado da titularidade ali, né? Do lado esquerdo, né? O Inter até vem tendo um pouco de dificuldade para conseguir. Tem o Luiz Otávio no meio de campo, mas aí já tem os medalhões, aí não consegue colocar. O próprio Vitor Gabriel, que não é da base, mas foi um guri que trouxe novo, né? Baita zagueiro aí que tá se destacando muito. Então, assim, né? A gurizada tem que ser colocada em campo. Tem que jogar. Porque eles têm, às vezes, mais resistência também ali, né? E tem que ganhar ritmo de jogo, prática. Sim, o Inter vendeu agora o Gabriel Carvalho, né? Uma bolada ali pro time árabe, né? Guri, né? Só que, então, às vezes falta um pouco de oportunidade para esses jogadores, às vezes no Campeonato Gaúcho, para mostrarem um pouco o futebol, né? Para ter oportunidade no decorrer da temporada, né? Mas é difícil aí, a situação é difícil. Só uma exceção, tu vê que a gente falou, o calendário é muito ruim, mas nos últimos anos aí tem um domínio de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e ganhando, inclusive, às vezes 2 campeonatos no mesmo ano. Então, também falta um pouco de recurso, né? Para os times trazerem mais competitividade, né? Para tu conseguir manter em alto nível em várias competições, né? Sim. É difícil. Nossa situação aqui do Sul, aqui, Grenal, vem passando dificuldade, né? Faz tempo. Bom, pessoal, infelizmente, né? A gente poderia ficar conversando mais 3, 4, 5, 6 programas. O assunto é vastíssimo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Vou deixar o convidado para o final. Doutor Bica, e aí, suas considerações finais do programa? Bom, sempre uma satisfação enorme estar aqui, né? Falar sobre uma das nossas paixões, que é o futebol. O senhor que foi o criador do programa. Não, foi só um palpiteiro. Mas, sem dúvida, o futebol é um assunto fascinante. Eu tenho um amigo que é pai de uma grande amiga minha, né? Ele é professor na PUC.
e ele fala que o futebol e o tempo são lubrificantes sociais, né? Então, aquela história, se tu entra no elevador, né, encontra um vizinho teu, vai chover, né? Tá chovendo, ou tu viu o Grenal, como é que foi o jogo, o Grêmio ganhou, Ou seja, o futebol é um facilitador de ligações sociais, né? Eu me lembro desde pequeno, desde guri, acho que vocês também vão ter a mesma experiência, mas no colégio, tu faz muitos amigos ali na quadra, jogando bola, né? Enfim. Então, o futebol sempre fez parte da minha vida, até por causa dos meus avós, tinham ligação com o futebol, mas sobretudo por ser talvez o principal entretenimento do nosso país, né? Particularmente nos homens, né? Mas agora as mulheres se envolvendo muito no futebol. Copa do Mundo de futebol, né? Vem aí e uma das séries vai ser no Brasil, no Beira-Rio, né? Então, enfim, é isso aí. Vamos esperar a rodada da semana no Mundial, né? Que tá bacana, né? Convido todos a assistir. Satisfação conhecer aqui o Soel. Até uma próxima aí, Soel. Obrigado. E aí, doutor Soel? E o senhor, como é que achou essa sua primeira experiência aí na Latinha? Estou muito feliz aqui pelo convite, estreando aqui no programa. Espero receber outros convites aí, porque futebol, como eu falei, né, sempre bom conversar. Futebol faz parte da minha vida desde pequeno, sempre convivi, sempre joguei muito futebol. Como o Marcelo tá falando, né, sempre a questão de amizade, né? Minha vida inteira foi formando amizade, jogando futebol, participando, vendo nos jogos com os amigos, muita influência do meu pai. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando sobre esse assunto. E eu queria fazer um apelo aqui que, na verdade, uma divulgação, né? No dia 25 agora de junho, na quarta-feira, às 19h30, acho que 19 horas, é confirmar, vai ter ali no auditório, ali no salão da URGS, a gente vai fazer uma jornada do Núcleo Médico Jovem. A gente vai estar conversando sobre alguns temas pertinentes em relação ao assunto do médico jovem que está se formando, aquele que está na faculdade ou que está no início da residência, para a gente debater alguns assuntos pertinentes. Espero que vocês possam participar também. Bom, e eu quero agradecer aos meus amigos e convidados e agradecer principalmente a você que está nos prestigiando aí com a sua audiência, convidando já para na próxima segunda-feira estar aqui conosco debatendo sobre futebol no Sala de Prescrição e dizer que eu, enquanto cirurgião de alto desempenho, todos os dias eu tenho dor de cabeça. Beijo para vocês, boa semana.